Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Vimos na leitura introdutória que o nosso Everaldo acentuou procurar o sentido da vida. Não faz muito, mentalmente, conversando com um benfeitor querido, que avaliza a nossa reencarnação nessa atual contingência, pedi a ele: o senhor poderia, em poucas palavras, sintetizar para nós o sentido da vida? E ele me disse: em duas está bom? Digo: claro. Quem sou eu para contrariar o meu avalista espiritual? Ame e aguarde. Não falou mais nada. E eu fico esses meses todos meditando a respeito disso, né? Meus irmãos queridos, a proposta desta noite está fundamentada no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estudamos já verificamos isso. Mas nós queremos trabalhar um aspecto muito particular. Estamos trazendo para a nossa reflexão e desejamos, consoante o nosso querido Belchior, que partiu esses dias, cortar na carne nossa mesmo, né? É preciso que seja feito para refletir um pouquinho mais, porque nós não estamos vendo na prática essas coisas sendo feitas. Então, a misericórdia divina, dentro de possibilidade da hierarquia espiritual, tem nos solicitado que às vezes sejamos um pouquinho mais incisivos, mas obviamente sem perder a ternura, né? É o que nós pretendemos fazer nesta noite. Vejamos só um roteiro que resolvemos seguir pedagogicamente, porque a doutrina espírita, meus amados, ela é profundamente pedagógica. A doutrina espírita não trabalha especificamente com personalidade, com egos. Ela tem uma proposta crística de educar o espírito imortal, que somos todos nós, em qualquer parte do nosso tempo. Estejamos nós no mundo físico, estejamos nós no mundo espiritual. É uma constante a reeducação desta criatura que tem como fanal, como objetivo final, a perfeição relativa. Vamos chegar, queiramos ou não queiramos, porque é uma determinação cósmica. O Pai Criador deseja que seja assim. Quanto tempo vamos levar, fica a critério de cada um. Agora, seríamos tolos nós, obviamente, que já temos essa consistência, essa informação profunda, de perdermos mais tempo com coisas de sua menos importância. O caminho ascensional iluminativo. Uma pequena introdução, como estamos fazendo. Vamos tratar da piedade filial e clássico, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade, e algumas reflexões finais. Queremos crer que até meia-noite, né, professor Baldos, a gente dá cabo disso, obviamente, né? Bem, introdução, constatação provocativa e constrangedora atual. Chama-nos a atenção sobre essa questão. Nós temos que falar constantemente, né? Sem demonstrar cansaço a respeito disso, propor, porque não se impõe nada a ninguém, porque nós temos consciência plena, já sabemos disso há muito tempo, que a cada um de nós será dado segundo as nossas obras. Isto é lei cósmica, e a gente duvida disso ainda. O que vai e volta, não tenha dúvida. Então é melhor a gente mandar amor do que outra coisa, porque senão colhe-se realmente o que se semeia. Honrar. Dicionário, professor Baldos. Exaltar, levar às alturas, glorificar. Nós vamos ver que o mandamento é honrar. Então, aqui está o contexto do dicionário. Como é que se classifica isso? Para início de conversa, o melhor meio de honrar a Deus é minorar o sofrimento dos necessitados e aflitos. Olha que coisa!
Mas então eu não tinha percebido essas... Olha só o que é honrar a Deus. É um outro contexto. Obra fundamental, questão 673. E aí nós entramos mais aprofundando o assunto de conhecimento de todos aqueles que estudam, mas nós precisamos passar por isso para entrar no assunto propriamente dito. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A questão mais sucinta da nossa obra fundamental: Jesus. Guia e modelo. Guia para que nos aponte o norte espiritual e modelo para ser seguido na íntegra. É o tipo mais perfeito, Não tem mais o que fazer. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia esse guia e modelo da humanidade? Veja bem que aqui nós vamos ver a caridade moral, no seu sentido profundo, Benevolência para com todos, benevolere, doce por dentro, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é caridade moral profunda, Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Vê que nós temos tudo pronto. Teve alguém que se preocupou com isso, veio à Terra, deixa sua esfera iluminada, mergulha no fluido denso, fica conosco um espaço de tempo e nos lega. Trabalha 13 anos praticamente sem dormir, à luz de vela, e nos revela a ciência do infinito. Ela vai ficar conosco para sempre, para sempre. Tantas vezes retornaremos, voltaremos, e ela está sempre vindo, nos iluminando ao nosso encontro. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Isso mexe com a gente. Corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, que vão ficar, apodrecer, os homens com ele não estão. Constatação: há 160 anos na nossa retaguarda. Será que hoje já mudou? Será que as coisas já mudaram nesses 160 anos que o Consolador está materializado entre nós? E aqui começa a nos incomodar. Olha só o que diz os benfeitores. Aqui o próprio Cristo: sabei os mandamentos. Mas como que eu sei os mandamentos? Sabeis, ele está afirmando, vocês sabem. Aí ele declina os mandamentos e chega no que nos interessa: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um mandamento divino. É um mandamento divino. Vamos ver por que a gente sabe isso, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Jesus cita o Decálogo. Então, desde Moisés já é lei divina. Já é lei divina. Jesus cita na íntegra. Mas como é que a gente sabe disso? Onde está escrita a lei de Deus? Olhem só. Não é em livros, é em nós, é em nós. E na medida que nós vamos ampliando o nosso nível consciencial, isso começa a incomodar, porque a lei começa a saltar cada vez mais. A consciência vai dizer: pensa bem no que vai fazer, pensa bem. E principalmente se em tempos outros já fizemos nos equivocando. Está aqui dentro para ajuste isso. Nós precisamos iluminar essa sombra que está aqui. E a gente vai, pela tendência, querer repetir de novo. E a consciência salta: pensa bem. Esta voz fala com a gente.
Fundamentação da proposição. Aqui está, 1864, esta obra iluminada do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 14 da obra. A obra tem 28, né? Nós vamos mergulhar no 14. Vamos ter algumas obras de apoio também, como o SOS Família, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, outros espíritos e mais alguma coisa. O assunto é esse. Honrai, o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário decorrente, né? Consequência de uma verdade já estabelecida, da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Então não venha dizer para mim essas coisas, não me venha dizer, se tu não ama teu pai e tua mãe, tu não ama mais ninguém, quem mais próximo do que eles, né? Mas o termo honrai, como nós já vimos, exaltar, glorificar, encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Nós vamos ver que chega a raiar crime essa situação, crime moral, né? A gente escapa aqui no mundo físico, porque aqui é fácil, mas não escapamos de nós mesmos, não tem jeito. Quis Deus, a lei divina, mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, os pais, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Veja que a coisa é muito mais séria do que a gente pensava. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório para ela o devotamento. Deus, a lei divina, sanciona sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Então não tem, né? Nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais a respeito disso. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-lo na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-lo de cuidado como eles fizeram conosco quando? Na infância. É uma troca, sem sombra de dúvida. Eu te apoio agora, filho da carne, porque é um filho de Deus, mas tu, por contraparte, não é por interesse, é lei divina, depois lá no final, é lei divina. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Obedecem? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhe resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Uma novidade. Nesses dias nós estamos vendo que isso está acontecendo. Nós estamos vendo isso. Claro que há exceções extraordinárias, sem dúvida. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhe-ás a mãe vendido leite quando os amamentava? Vê que o pessoal, isto aqui foi escrito na década de 60 de 2 séculos para trás, né? Contou porventura suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário.
Deve-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, a solicitude, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Se há uma dívida sagrada, é essa. Unicamente essa piedade filial grata a Deus. Unicamente. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o amparavam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Lembro-me muito bem, São Paulo, época de crise, chegou nosso primeiro filho, nós comprávamos leite ninho no câmbio negro, e ele mamava 14 latas, no meu salário ia quase tudo. Lembro, muitos que estão aqui sabem disso. Apenas para ilustrar, cada um de nós tem a sua história. Cada um tem a sua história. Ai do ingrato, será sancionado com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Se não houvesse, meus irmãos, na lei de causa e efeito a misericórdia divina, nós não suportaríamos a encarnação. Não suportaríamos. A misericórdia divina atua e abranda essa situação. Sem dúvida, sem dúvida. Demonstrar gratidão é o melhor presente que um filho pode dar a seus pais. Amanhã é importante. A data convencional, embora não seja só amanhã, tem que ser todos os dias, obviamente. Todos os dias. Alguns pais, é certo, descuram dos seus deveres e não são para os filhos o que deveria ser. Exemplo próprio, sem querer falar como se eu fosse algum modelo. Mas, certa feita, no grupo mediúnico, na atividade mediúnica, pensava, o assunto era família, eu pensei, poxa, papai físico só foi um reprodutor, só me permitiu, olha só a ingratidão da minha parte, né? Só me trouxe para o mundo físico e me abandonou. Correu a atividade mediúnica, no final do grupo, quando estava terminando a atividade mediúnica, o médium vira-se para mim, incorporado do benfeitor, e disse para que todo mundo escutasse: meu filho, quando tu tiveres ele de novo como filho, eduque-o melhor. Aí eu digo, meu Deus, nunca mais o reclamei. Hoje sou grato a ele por ter me dado a vida física. Mesmo que tivesse me abandonado, não tem problema, basta. Né? Mas a Deus é que compete sancioná-los, e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Aí está, né? Aí está. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não há de ser essas obrigações de se tratando de filhos para com os pais? Muito sério, coisa muito séria. A reflexão é sem dúvida profunda. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com os seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso com os estranhos, pode ser considerado crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão.
Portanto, meus irmãos, é coisa para a gente repensar mesmo nesses dias, né? Mas tem mais. Deus disse, agora o mandamento lá do Decálogo: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí o trabalho dentro do Evangelho é por que terra? Por que terra e não céu, né? Por que promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nessas palavras que Deus vos dará, as quais, suprimida na moderna fórmula do Decálogo, foi retirada, né? Lhe alteram o sentido. Para compreenderdes aqueles dizeres, temos que nos reportar a situação e as ideias dos hebreus naquela época. Foi dito aos hebreus, então, 1700 anos, mais ou menos, antes de Jesus, que foi realmente ensinado o Decálogo. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Terra. Mas eu vejo hoje gente ainda brigando por terra. Digo, meu Deus do céu, mas ainda precisamos de terra, né? Achavam-se eles no deserto. A terra que Deus lhe dará é a terra da promissão. Objetivo das suas aspirações. Era só o que o pessoal queria, né? Nada mais desejavam do que isso. Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo. E aqui está o detalhe: não ficaram nela longo tempo, agora voltaram, né? Se observarem seus mandamentos. Olha a condição para ficar longo tempo. Mas não ficaram, porque foram expulsos dali várias vezes, escravo várias vezes, tiveram no Egito por 400 anos, entendeu? Até hoje aquela encrenca lá, e ainda chamam, com todo respeito, de Terra Santa, né? Olha que coisa. Mas e agora? Já se passaram 2000 anos depois de Jesus ter dito isso. Mas ao verificar-se o advento de Jesus, já nós tínhamos mais desenvolvido as nossas ideias. Porque até a chegada do Cristo cósmico, a materialização dele na matéria, meus irmãos, nós estávamos em caráter experimental. Toda a loucura que fizemos antes de Jesus foi considerada como experiência. Mas a partir do Cristo, a coisa mudou de figura. Nós vamos ver que muda de figura. Chegada a ocasião de receber alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: olha agora, meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Sabia Jesus que ia parar na cruz por causa disso, e não aconteceu? Já pensou? Não era aquela terra da promissão, é no céu. Jesus vem com outro enfoque, né? A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando o chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que eles promete, sim as esferas celestiais, o céu, né? Então, a mudança completamente. E agora, já estamos lá no contexto do Cristo. Ele já fala que o reino não é deste mundo. Passaram-se 2000 e poucos anos agora. Como é que nós estamos? O que você está querendo? Terra ainda ou não? Será que a gente ainda está brigando por terra? Olha as esferas, bonito, né? Olha só. Isso é que a gente pode conceber. Imagine a projeção do pensamento crístico. O que é que o Cristo cósmico, que é um espírito puro, não cria? Imagine só, né? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? É uma decorrência, né? Por quê? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois dizia que perdera o juízo. Veja, coisa muito séria, né? Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, isso é uma metáfora profunda, tem um sentido muito mais profundo que nós pensamos.
mandaram chamá-lo. Quer dizer, nós ainda, pigmeuzinhos, chamando o Cristo cósmico, vem para cá, chamando o governador do planeta. Olha a nossa petulância, né? Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, aí vem uma bomba: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Sai da família nuclear, fundamental, é ali que inicia tudo, e passa para a família cósmica. Esse é o objetivo da nossa família nuclear, integrar-se na família cósmica, né? Agora nós estamos sabendo disso. Singulares, parece algumas palavras do Cristo, por constratarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia, ensinava uma coisa e dizia, fazia outra no outro lado. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Como é que ele ia se contradizer? Justo com a mãe dele, né? Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, a lei de amor e de caridade, é que as palavras que lhe atribui foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Há um livro que diz o que Jesus disse e o que não disse. Aperta-se o livro, dá para a gente apertar ele, sintetizar, menos de 20% do que está destinado sobre Jesus é que sobra naquele livro. Realmente as coisas foram modificadas a bel prazer. Agora, quem de nós pode jogar pedra em quem quer que seja? Onde nós estávamos ontem, possivelmente nós temos também a nossa culpinha no cartório, né? Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Sabíamos disso, meus irmãos? Está no Evangelho. Isso é pesquisa feita, analisada. Isso quem está falando aqui é o codificador, né? Dir-se-ia mesmo que partilhava até certo ponto das prevenções dos seus inimigos. Se tivesse que ficar com alguém, ficariam com os opositores. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando aparecia à família. O apóstolo João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Que coisa, né? Não? Imaginemos a honra de ter renascido após o Cristo numa mesma família, né? Obviamente que tem alguma intenção a respeito disso, mas não despertaram. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Passaram-se os tempos e a Boa Nova foi escrita. Humberto de Campos escreve aqui na Boa Nova 30 capítulos do contexto crístico. E o último capítulo da obra chama-se Maria. Por favor, quando puderem, mergulhem nesse capítulo. Vão se surpreender, aí completa a informação que nós não tínhamos aqui quando o codificador escreveu essas linhas. Aqui no livro, realmente, nós ficamos sabendo quem é a Mãe Santíssima, né? E a sua tarefa, obviamente.
Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e vossa mãe, e ele mesmo desonraria. Como é que ele fala uma coisa dessa, desonraria? Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele em nenhuma ocasião desprezava lhe dar o ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Nenhuma oportunidade era perdida Jesus de dar uma lição. Até criava as oportunidades quando elas não surgiam. O Espírito puro enxerga na frente uma possibilidade de dar uma lição. Mesmo que não seja provocado, ele provoca a lição. O tempo dele era muito pouco, foram 3 anos públicos apenas. Os laços de sangue, meus irmãos, então, não criam forçosamente os liame entre os espíritos. O corpo físico procede do corpo físico, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo físico. Não é o pai ou a mãe quem cria o espírito de seu filho. Ele ou ela, mas não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, e isso para nós já é motivo de uma gratidão profunda, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Uma coisa é uma coisa, isso aqui já é outra, né? O caráter já é outra coisa. Aqui está, então, aquela conversa à noite do fariseu Nicodemos com Jesus a respeito da reencarnação. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que a interpretação que nós fizemos através do tempo aí foi que era batismo. Na realidade, é reencarnação com todas as letras possíveis. Muito interessante esse diálogo, né? Os que reencarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas só tem afeição ou tem também antipatia? Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não faz muito, 7 ou 8 anos, recebemos uma dessas almas que veio lá de Petrópolis. Quando ela me ouviu falar pela primeira vez, ela me odiou. Ela me odiou. Passaram-se alguns dias, ela era expositora também, ela pediu para uma amiga: quem é que coordena essa atividade aqui na casa? O Vanim, exatamente a criatura que ela odiava. Meu Deus. Aí começamos a travar um contato. Passaram-se 7 ou 8 anos e tornamos, enfim, nos perdoamos mutuamente, porque realmente a coisa não era fácil. Mas está tudo bem hoje, né? Ela está em Belo Horizonte e estamos em paz. Mas foram anos de luta junto, realmente. Aí ela ficou sabendo por que a antipatia. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Como assim não são? E sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Segue-se que 2 seres renascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Olha que coisa! Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que 2 irmãos consanguíneos, já vi até gêmeos univitelíneos, né? Podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências físicas. A segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Há, pois, 2 espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das migrações do espírito. As segundas, frágeis, como a matéria, como nós estamos aqui agora, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual, né?
Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui está minha mãe e meus irmãos. Isto é minha família pelos laços do Espírito. Ora, ele chega para os discípulos e diz: fulano, comigo, e o cara sai e abandona tudo. Da onde isso? Mas aquela voz na acústica da alma, entendeu? Ele diz para Levi, era coletor de imposto: segue-me. E o cara soltou tudo e veio. Da onde essas coisas? Então, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então agora nós ficamos sabendo dessas coisas. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração do evangelista Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre sob o pretexto de que ele perdera o juízo. Informado da chegada deles, conhecendo o sentimento que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Como nós estamos agora, obviamente, na comunhão de ideias. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino, que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo físico, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias, principalmente na cruz. Chama o discípulo mais jovem, João, que foi o único que não fugiu, ficou, João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Quando somente o perdão e o esquecimento poderão aparar as divergências. A animosidade entre membros do mesmo grupo familiar, ou não, procede de existências anteriores, quando os espíritos se embrenharam nas lutas inglórias do ódio, do desespero e da vingança. Não gerando a carne senão a carne, os espíritos que habitam os corpos não procedem do mesmo clã donde se originam os pais. Isto explicando as cruéis desavenças familiares, as disputas encarniçadas dentro do lar, as exaurintes pelejas que se transformam em lúridas batalhas de consunção e de morte, Fôssemos qualquer coisa diferente do contexto atual, já chamaram a atenção. Jesus termina uma prédica em Cafarnaum, porque Cafarnaum se achava diferente das demais cidades porque ela tinha uma sinagoga, ela se achava muito importante. Ela tinha uma sinagoga. Jesus aproveita a sinagoga, pega o pergaminho, conta uma passagem do profeta Isaías, termina a passagem e diz: é de mim que esta passagem está falando. Aí quiseram já tirar a vida do Cristo. Mas quem é ele que pensa que é filho de Deus? Ele não é filho de Maria, de José, não convive conosco aqui. Então qualquer coisa que nós saímos da craveira normal, a gente já incomoda. Imagine naqueles tempos atrás. Filhos que odeiam pais, e esse que detestam aqueles, irmãos que se antagonizam sem atual causa justa, como se justa fosse qualquer causa para que se esteja a brandir as armas das rixas e contendas, paixões enlouquecedoras entre irmãos ou reciprocamente entre genitores e filhos, que se transformam em luxúria e incesto, perseguições e suspeitas contumazes, separando membros de uma mesma casa, descabidos atritos por coisa de somenos importância, crimes hediondos e dilaceradores se iniciam nas existências passadas, que a reencarnação abençoa com oportunidade formosa da reparação e olvido do mal, o esquecimento bendito, a inimizade, mas que as fixações caprichosas do egoísmo destruidor teimam por crivar de mais astas reações, até que as expiações pungentes se encarreguem de mudar as situações teimosas dos pugnadores infelizes. Vamos sendo chamados por amor, até uma hora que a coisa muda de figura, Muda. E aí a opção da lei divina, a dor. E ela chega.
Toda antipatia, meus irmãos, espera ajuda, e todo ódio necessita do algodão do esquecimento, umedecido na água do perdão. Enquanto a resistência pacífica não assuma a diretriz das vidas, sossobram as melhores naus em que se apoiem os que tentam a vitória sem a renúncia e a paz sem a doação do bem. Enquanto a gente não partir para esse tipo de coisa, esse texto é do benfeitor Victor Hugo, está nessa obra Sem Reflexões Filosóficas e Cor Local nos Romances Mediúnicos de Victor Hugo. Esta personagem querida escreve, quando encarnado, um romance mundial, que são Os Miseráveis, né? Mas ela ficou com algumas lacunas, Os Miseráveis. Depois, na dimensão espiritual, através do nosso querido Divaldo, ele escreve, ele completa a obra. Párias em Redenção. Maravilha. Então, Victor Hugo tem o encarnado e o desencarnado, e a gente consegue fazer uma ponte aí sobre estas questões. Em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. A questão 775, clássica do livro fundamental, né? O recrudescimento do egoísmo, quando isso acontece. Benfeitor Emmanuel, no seu livro Vida e Sexo, tem um recorte interessante. Diz ele para nós que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Pode sossobrar, pode ter a sua dificuldade, mas vai sobreviver, porque é instituto de procedência divina. Tem jeito, né? Reflexões finais a nossas constatações reais. Diz a benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Constelação Familiar, 2008, ela publica a obra: a convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico, valioso, trabalhando o inconsciente de ambos, a nossa sombra de cada um, dos pais e dos filhos, de maneira a serem superadas reminiscências negativas que possam ressumar, surgir, programando a reconciliação e o bem-estar através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Mais uma informação a nível psicológico. Esta é a obra maravilhosa, maravilhosa constelação familiar, né? Fazia tudo para ser asceta. Que é uma asceta? Práticas espirituais que propõem vida contemplativa com mortificações dos sentidos, afirmando que desprezava a vida em busca da vida, né? Na realidade, fugindo da vida. A família esquecida chorava sua falta na dor e no frio, como a noite triste em agosto soluça inquieta com saudade das claras manhãs primaveris. Procurava entregar-se a Deus, cavalgando impiedoso o corpo, chicoteado pelo desprezo, e dizia fazê-lo em nome do amor. Como cana de bambu carcomida, tombou mais tarde ao guante da miséria. Descobriu, porém, nos caminhos além do túmulo, que o seu ascetismo fora condenável suicídio nas águas venenosas da covardia egoísta. Desencantado e trôpego, retornou sedento ao caminho da vida, como só poderia acontecer, procurando aflito o amor para a vida. Já estava aqui, poderia ter feito, abandonou, agora de volta, vai começar de novo. Rabindranath Tagore, no livro Filigranas de Luz, a primeira obra do benfeitor, Prêmio Nobel de Literatura na Índia, algo sublime. Filigranas de Luz. Por fim, o Cristo cósmico. E não podia ser outra coisa.
Portanto, meus irmãos, para todos nós, encerrando a nossa reflexão da noite, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, verbo kardeciano, praticar, abençoados sereis. Do fundo do nosso coração, esperando ter cortado na nossa carne a nossa imensa gratidão. Muita paz a todos.